Olá! Mais uma live aí, hoje num horário diferente, por bons motivos, temos convidados. Só esperar aí o Instagram começar a entregar, avisar as pessoas. Esperar o pessoal entrar pra gente começar, que hoje essa live vai ser linda, linda. Vamos aguardar um pouquinho, que o Instagram gasta um tempinho aí para avisar as pessoas que a gente está aqui, que estamos ao vivo. Já vamos chamar aqui umas pessoas para estarem aqui com a gente, muito especiais. Dá só mais um tempinho aí para o pessoal entrar. Já te chamo aí, James, estou ansiosa para te conhecer. Vamos aguardar aí todo mundo chegando. Instagram tá com problemas, né? Parece aí esses dias, porque parece que deu um pico aí de problema. Tem muita gente aí nos grupos reclamando, né? Então parece que a entrega tá muito baixa, tá muito lenta. Então vamos aguardar aí pro pessoal chegar. Aguardando aí meu convidado, uma pessoa muito especial. Bom dia, Eliane. Não sei o que aconteceu aí no Instagram essa semana. Muita gente reclamando aí que a entrega tá muito lenta, tá custando muito acontecer. Então nós temos que aguardar aí hoje com um pouquinho mais de paciência para poder o pessoal chegar, tá? Aguardar aí. Vou mandar aqui uma mensagem. Vou mandar uma mensagem aqui pro nosso convidado. Já deve estar chegando aí. Acabei de falar com ele, ele já está a postos. Então, gente, hoje nós vamos falar o seguinte. Só chamar o Rafael. Nós vamos falar sobre como o inglês pode fazer muita diferença na trajetória profissional de uma pessoa. Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, um aluno muito querido, que vai falar como que o inglês fez diferença na trajetória profissional dele. Ele vai contar a história dele para vocês e vai mostrar para vocês como que o inglês, principalmente hoje, eu acho que parou de ser diferencial, parou de ser um luxo que a pessoa tem. É uma obrigação. Algumas empresas já fazem até as entrevistas em inglês já para arrematar aquele assunto, ver se ele é bom no negócio lá que a empresa precisa, na área, mas já vê o inglês também. Eu mesma já fiz entrevistas para empresas já para já contratar a pessoa já com o inglês dela como é que tá, sabe? Então, eu quero apresentar para vocês um aluno muito querido, de uma família muito querida, que tem uma vida profissional muito bonita. Eu sigo aí a vida dele profissional, o Rafael Corradi, tá? Eu vou pedir para ele entrar aqui. Rafael, para você entrar aqui com a gente, pede aí para participar da live, para você poder entrar aqui com a gente. Nós vamos ter aí... Ele já está aqui, vamos aguardar ele entrar. Recebeu aí já a solicitação. Oi, Rafael, que bom falar com você. Bom dia. Bom dia. Tá me Como escutando estão bem? as coisas? O áudio tá bom? I Ou listen tá you abafado? very well. How are you Good, doing? good. Let's show these I'm excited people to your talk about it. English. Yes, let's do it. So Yeah. first of all, thank you very much for this opportunity. I'm very excited. Yeah, me too. I love talking to my ex-friends and students. Okay. So I'd like you to tell our students everything about you, but let's do it in Portuguese. Okay? Let's do it, okay? Let's go. O Fala aí para nós. James entrou?
quero que você presente ele, mas fala Claro, sobre você primeiro, tá? O que claro. você faz, como que o Primeiramente, inglês obrigado pela fala. oportunidade. Obrigada eu, adorando você aqui. Prazer enorme estar aqui. Um beijo, um abraço aí para todos que nos assistem, agora ou posteriormente. Eu costumo dizer que o inglês é muito mais do que um canal de comunicação. Ele é, sem dúvida nenhuma, uma janela que abre perspectivas, mais do que simplesmente falar e usar a comunicação de maneira como um instrumento em si. A gente tem oportunidade de receber novas perspectivas culturais, a forma como as pessoas lidam com o mundo, a forma como a resolução de questões sociais, institucionais, se dão na cabeça de outros lugares, né, de outras pessoas. E isso acaba plantando pequenas sementes na nossa visão quando a gente volta para nosso berço, por assim dizer, nosso berço cultural. Eu posso dizer que mais do que um impacto na minha vida profissional, a minha vida profissional foi enriquecida por essa perspectiva nova, mais do que tão simplesmente usar o inglês em mesas de negócio, de conversação. Acho que esse é um primeiro contexto. E E o a James, cabeça abre muito, né, Rafael? Não só para o inglês em si, não só para a língua em si, mas a cultura em geral. Né? Porque se você tem oportunidades de ouvir coisas, de estudar coisas e até de viajar para outros lugares, você aprende também a cultura daquele lugar. Não é só o inglês. Pelo inglês você tem acesso a outras coisas muito importantes e que não abre só caminhos para a nossa vida profissional, mas a nossa cabeça. Você pensa de outro jeito, você vê a vida de outro jeito, você entende as coisas de outro jeito, você concorda? sem dúvida, sem dúvida. E são coisas pequenas, às vezes. Coisas que no nosso piloto automático passam despercebidas. Sim. São questões, às vezes, familiares, que a gente se debate internamente. São questões do dia a dia, a maneira com que a gente busca soluções na nossa rotina e ao lidar com outras pessoas. Um exemplo que eu costumo utilizar é a objetividade da comunicação do norte-americano, que é Sim. basicamente a maior influência cultural que a gente tem. É. Quando essas pessoas nos dizem algo, não basta traduzir literalmente a palavra que eles estão utilizando. E não é necessariamente, como você bem sabe, né, Gisele, que as pessoas não vão entender. É porque existe uma carga por trás daquilo que se quer dizer num contexto. E às vezes Exatamente. pode parecer rude para a gente, já é uma resolução que mata determinadas questões com as quais nós nos debatemos por questões culturais, É, né? Por exemplo, exatamente. Isso que eu falo, você tem que aprender a cultura também, e não é só aprender o inglês, né? Você tem que aprender dentro de um contexto. Não é só aquela frase pronto, ela quer dizer muitas coisas diferentes em diferentes contextos. Mas conta para nós o que você faz hoje, qual que é o seu trabalho. bem, eu sou um filho de Itaúna, atualmente, inclusive, estou Família passando por Itaúna, moro linda, no né? Brasil, sou um pai, um esposo, muito orgulhoso. Sou formado em ciência política, sou cientista política pela Universidade de Brasília e e faço relações governamentais há 18 anos. Nesse período, eu passei cerca de 3 anos trabalhando em um escritório chamado Gordon Thomas Honeywell, que fica em Seattle, na verdade, mais especificamente Tacoma, que a gente chama que é outskirts de Seattle, né? Uhum. Ali nos arredores. Foi uma experiência imersiva muito interessante, como eu disse, por uma questão cultural. Basicamente, eu faço esse canal de comunicação entre a sociedade civil e o governo, é o que a gente chama de lacuna democrática. A gente conversa com autoridades no executivo, no legislativo, nos diversos setores da economia. Tive como cliente a Polícia Federal do Brasil, no caso específico dos Estados Unidos, o que me deu a oportunidade de ter esse contato lá foi quando a gente foi trabalhar para poder implementar a legislação no Brasil do banco de dados de perfis genéticos, que basicamente a gente usou os Estados Unidos como benchmark. Né? Eles tinham uma legislação que conectava os diferentes estados nas suas investigações criminais. Uma pessoa, um criminoso cometesse, por exemplo, um estupro e deixasse um vestígio biológico no lugar, poderia ser identificado em outro estado se cometesse um outro crime e houvesse um resquício de sangue dele, porque Nossa, a conexão desse banco de perfis genéticos, por meio de uma legislação federal, permitia que isso acontecesse. E o Brasil ainda era carente disso. Então, ali nos idos de 2011,
Os peritos criminais da Polícia Federal do Brasil me contrataram para fazer essa sensibilização de senadores e deputados no Brasil. A gente mobilizou essas pessoas e foi explicar. Basicamente, é um processo realmente educacional. Levamos essas pessoas aos Estados Unidos e aí, uma vez lá, eu acabei tendo contato com o mercado de tecnologia, especialmente tecnologia forense, e por lá fiquei indo e voltando, fazendo outros trabalhos. Então, assim, o meu contato resumido é esse. Orgulho da titia, gente, ó a gracinha, pensar que é menino petitinho, que já até puxei as orelhas. Virou isso aí, essa coisa linda. Que profissão maravilhosa. Acho que já é orgulho da vovó, né? Que você tem duas meninas, né? É orgulho da titia, mas A propósito, Gisele, eu preciso ainda registrar minha gratidão a você. Eu estudei no CCAA, escola que você fundou aqui em Itaúna, em 1996, 97. 91. Um pouquinho mais velho. 91. E depois dei aula no CCAA, depois que eu voltei. Pois é, que orgulho da tia, gente. Bonitinho demais. Né? Fala, o tempinho bom. Que a turminha era boa, né? Coisa boa. Mas na sua trajetória aí, esse trabalho lindo, que eu sabia mais ou menos que você fazia, mas não sabia tão profundamente assim, é muito importante esse trabalho que você faz. Você tem aí um convidado que também fez parte aí da sua história, né? Que vai contar aqui para nós. Vocês vão conversar juntos aí sobre o que vocês fazem. E como que vocês conversam, porque ele mora em Washington, não é isso? Isso. O James trabalhava nesse escritório, Gordon Thomas Raniel. Ele já pediu para entrar? Ele já está aqui há um tempinho, foi o primeiro a entrar. Eu acho que ele tem que me pedir a solicitação de novo, James. Você pede para entrar a solicitação, por favor? Só um instante, por gentileza. Que eu já te aceito aqui de novo. Ele já pediu, mas eu não aceitei. Aceitei você primeiro para você mesmo apresentá-lo. Então, vamos aguardar ele aqui, pedir a solicitação outra vez. Vamos ver se eu acho a solicitação dele aqui. Vamos ver. Parece que o Rafael congelou. James, I'm here. James, pede para entrar de novo. Pede a solicitação para participar de novo, por favor, que eu perdi ela aqui no caminho. Que aí eu te aceito aqui e a gente já se fala. Deu uma congeladinha, tá carregando. O Instagram realmente não tá ajudando a gente hoje, não. Mas vamos lá. O Instagram hoje tá meio... Não tá entregando, tá meio complicado. Deixa eu ver que o James pedir de novo. Pede aí, James, para solicitação para participar. Ele já tá aqui, já falou que I'm here. Eu sugeri que ele saísse e entrasse de novo na live. Deve aparecer. Não, ele já escreveu, tá? I'm here. Vamos ver agora. Ele só tem que fazer a solicitação para entrar de novo. Bem, Porque a solicitação que ele fez já subiu aqui, eu não perdi. Vocês pediram juntos, mas ele pediu uma solicitação, aceitei a sua, agora ele tem que pedir de novo. Aqui, pronto, foi. Já aceitei, ele tá chegando aí. Se recebeu aí, James. Vai entrar. Já te aceitei, James, é só aceitar. Ó, se ele não tá acompanhando aqui agora o Ângelo, querido. Um abraço pro Ângelo. Muito querido, não é? Karina, Bragança. Meu compadre. Karina. Felipe. O Ângelo é meu compadre, meu irmão. A propósito, por falar em perspectivas de mundo, uma das coisas que eu muito admiro no Ângelo é essa carga que ele traz sobre novas ideias. Sim. As pessoas tendem a buscar o inglês, e a propósito, eu gostaria de registrar isso, mais uma provocação para a nossa conversa. A gente tende a buscar o inglês, acho que todos nós, em algum momento, como uma mera ferramenta de comunicação, né? E como eu disse, quando você começa a perceber que o inglês faz provocações na forma como a gente vê o mundo, você extrapola, e isso dá uma motivação enorme para a gente aprender.
Eu costumo sugerir a quem me procura perguntando, mas como que eu começo? Porque vai demorar muito até eu conseguir uma proficiência e eu conseguir ter algum tipo de resultado. Eu costumo dizer o seguinte, não existe fórmula mágica que atenda a 100% de todo mundo. Comece pelas coisas do seu interesse, né? Uma palavrinha, outra. Hey, hello, James. Hi, Welcome. Olá, hello, welcome here. Nice to meet you. eu preciso praticar meu português. And we need to practice our English. I'm dying here because I want to do this live in English. We're gonna do a live in English, okay? For part. I like Yeah. listening to Portuguese, Okay. so no problem. So today we have to talk. We have to talk Portuguese, so we are gonna practice a lot, okay? Yeah. Okay. Desculpa, Rafael, te interrompi quando ele chegou. Continua So, falando. James, just for you to understand the context of our current conversation, I was just letting people know how English is important, not only as a tool for exchanging back and forth communication and the load, the data that we exchange itself, but how it opens up perspectives and a world view of so many different areas in our lives. Based on that little thing, I would like to invite you to tell us a little bit about how you and I got together in terms of our partnership. Yeah. Antes de você So, começar, give me just a minute, James. Pessoal, o Rafael estava só explicando para o James o que a gente falou, tá? Até agora, o que ele vai pedindo para ele aí se apresentar e tal, tá? Mas vocês já viram que inglês lindo que esse menino tem, né? Vamos lá, vai lá. A tia tá toda orgulhosa aqui hoje, James. Vamos lá. Conta para nós aí, James, como é que é? O que você faz? Como é que funcionam as coisas aí? I heard parts of our story in Portuguese, so I will not repeat them. But of course, we met on a Polícia Federal and another science technology mission. It was interesting, and it's a compliment to Rafael that the first night together at a loud restaurant, you'd have to lean way in, like, and speak into each other's ears. But by the end of the trip, it was amazing how it progressed to be fluent or natural. But I think on the subject that you were talking about, the most interesting thing about also learning Portuguese is how much it teaches you about your own language. And I assume that learning English is the same thing, because when you're native in a language, you just take for granted so many rules. Yeah. And you've never thought about your own language and your own rules until you've tried to learn another one, which I think is the most interesting thing about studying language. Great. Could you tell them what he said? Se me permite, deixa eu compartilhar com a nossa audiência um pouquinho do que o James falou agora. Isso, por favor. Mas, basicamente, como você bem pode perceber, ele faz uma referência à evolução do aprendizado. Inclusive, ele menciona o episódio quando a gente se encontrou pela primeira vez em Nova York. Na verdade, a gente vinha trabalhando, a gente foi ao FBI visitar em Washington, D.C., para ver o funcionamento do banco de dados de DNA. Depois, em Nova York, depois que os parlamentares já tinham pegado o avião, aí a gente foi sentar para cantar e dar uma relaxada naquela primeira noite. E o James, a gente sentou num Hudson Books and Bar, se eu não estou errado, que era o nome do lugar, e era muito barulhento, realmente. Então, com o barulho, como eu ainda não estava na prática, eu sabia falar inglês, tinha carga, mas ali é natural que você tenha que prestar uma atençãozinha maior. Esse foi o início do processo nosso de imersão, efetivamente. Então, a mistura de barulho e de muita coisa que estava acontecendo dificultava um pouco. E aí o James menciona que em poucos dias, rapidamente, aquilo já não era mais um problema e que ele viu uma evolução, né? E aí, por fim, o James conclui a fala dele falando como o aprendizado de outra língua nos chama atenção para aspectos da nossa própria língua, Sim. como a gente enxerga a nossa cultura, né? Que é o que a gente estava falando. Exatamente. Você consegue conversar com a gente em português, James? Or do you prefer you speak in English and we translate? Ele entende português, mas eu acho que é melhor deixá-lo falar inglês. Ah, ok. Beleza. Aí o Rafael vai falando aí, então, né? Que aí você também mostra para nós aí como está o seu inglês. Mas conta como que o inglês
fez diferença? Por que que você que estava lá nesse lugar, por que que você foi escolhido para fazer isso tudo? Se tinha gente mais preparada, mas você tinha inglês, você juntou tudo em inglês com a sua preparação. Como que foi seu primeiro contato, seu primeiro trabalho, que o de inglês fez diferença na sua vida? Como eu disse, eu acho que o inglês, ele... Sorry, Rafael. Did you get what I said, James, or you would like me to ask again in English? Sure, I apologize. I thought it was for Rafael, but Yeah, Não, no, it was for me, but it's for you for too. I think if you understand the question, so you can follow. yes. Yeah, okay. So, so let's continue Mas, Portuguese then. basicamente, todos nós, quando estamos aprendendo um idioma novo, ficamos um pouco acanhados, né, de falar. Yeah. Então, eu acho Sim. que essa é uma impressão muito natural. O James, inclusive, costuma comentar uma diferença entre os mexicanos e os brasileiros. E aí eu vou citar um caso interessante, porque isso tem a ver com esse primeiro diferencial na parte de profissional, como é que isso se deu e por que o inglês impactou na hora da gente... Os mexicanos, segundo o James, e eu vou deixar ele depois referendar o que eu estou dizendo, dizem, eu sei falar inglês. E aí eles sentam para falar inglês e não conseguem desenvolver. O brasileiro fica em silêncio, eu não sei falar inglês. Não. Ainda pede desculpa, meu inglês. Mas na hora que ele abre a boca, né, James, o brasileiro acaba atropelando, né, de tanta qualidade, de tanto vocabulário, porque a gente aprende no banco da escola uma série de estruturas gramaticais, um range of vocabulary muito grande, e na hora de pôr em prática a pessoa estava muito acanhada, na hora que quebra a represa, vem aquele tanto de oportunidade, não é mesmo, James? There's a brashness about Americans as well, I think, where much like Mexicans and Spanish, we are willing to take leaps on either side, even when it's wrong. Like pretending we know Spanish by adding an O to the end of every word. And the Brazilians are generally more image conscious, and then they'll laugh at a joke at the moment when you're speaking in English and you suddenly realize everybody is listening. Isso acontece em português também, né, Gisele? O pessoal acrescenta uma coisinha no final da palavra e de repente ele acha que está falando espanhol. Tem muito... Você faz muito isso também, né? Em português, em inglês e português. Tem uma história muito engraçada que o meu professor de espanhol contava que as pessoas falam, acho que só falar assim já está falando espanhol. Sorvete de moriango. Já acha que está falando espanhol e não tem nada disso, né? Helada de fresa. É completamente diferente. Então é só botar um sorvete ali que você já acha que está falando espanhol. É bem assim. Gisele, mas tem um aspecto ainda sobre as conversas que eu tenho com o James. O James é um amante da língua inglesa, assim como ele gosta muito do português. A gente sempre senta para conversar, às vezes, sobre aspectos literários. E tem uma coisa que me deu uma autoconfiança muito interessante, mas talvez o mérito não seja meu, e sim das raízes latinas da nossa língua. Porque você tem a raiz anglo-saxã, basicamente o inglês é uma mistura da raiz, etimologicamente falando, anglo-saxã, que vem da Europa, e a raiz latina. Só que as palavras mais elaboradas, mais elegantes, que soam mais academicamente educadas em inglês, elas são cognatas de uma infinidade de palavras em português, né? Então, uma palavra, há poucos dias eu preparei um documento profissional e aí eu troco ideias com o James. E eu cometo um pecado muito grande. Eu vou deixar até o James contar. Do you remember interlocutor? A palavra que eu usei? It's true. Tell us about it, James. Feel free to tell us a little bit of your impression about my English and how I usually... The interesting thing, I think, and you can repeat this again for everyone in Portuguese, but is that culturally, whether it's a culture or a person, you learn a lot about that person and or that culture by listening to the translation, because I think when you're young, you think translation is word for word, but it's not. It's idea, right? It's idea for idea, and to learn what that other idea is very telling, both about a person. Again, you'll use expressions and you suddenly know something about that person's perspective because of, again, the word choice. And then you have to find a way to bridge that gap. And there are many quotes here actually that I will only say in Portuguese too. And then I forget that my English friends don't speak
Portuguese, but it's because Right. there is no actual translation for that idea, like in English, that I think hits it the way that, you know, Portuguese does. I'm sure there are English equivalents on your side that you could only say in English. Sure. Yeah. Monday morning quarterback is a good example, for instance. Yeah. Engenheiro de obra pronta, ninguém traduz engenheiro de obra pronta. Yep. Você fala isso em inglês, ninguém vai entender. Yeah. O James basicamente está falando dessa incapacidade, né, pessoal, da gente traduzir literalmente algumas expressões. E dentro da cultura americana, a gente tem o futebol americano com o quarterback, que normalmente é um jogo que acontece aos domingos à noite. Se você fala engenheiro de obra pronta aqui no Brasil, todo mundo entende, mas quando você quer expressar a mesma coisa em inglês, a gente fala Monday morning quarterback, que é o cara que na segunda-feira sabe o jogo do que aconteceu no domingo. Eu estou com muitas saudades. Sal deve falar isso agora. Just I miss you. Tem a palavra, né? Eu fiz até uma live outro dia falando disso. Quando você fala saudade, você consegue expressar assim, até aquela dor. O I miss you não é tanto, né? Mas you made me very happy now, James, because exatamente o que eu defendo nas minhas aulas. Não traduza palavra por palavra, que vai dar errado. Você tem que entender o contexto, você tem que entender aquilo que está acontecendo ali. A tradução de palavra por palavra, aí tem uma lista de palavras. Bed, cama, table, mesa. Quando você vê ali table conforme outro contexto, que às vezes é tabela no contexto mais empresarial, as pessoas pensam, mostrar table, vai decifrar aí essa table, não entende. Então, você tem que trabalhar contexto e não tradução. Eu defendo isso com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Também cara de pão. Cara de pau. Yeah. Cara de pau. Cara de pau. Boa expressão. Yeah. We can't say Wooden face. Wooden face. We can't say that. And when you say some expression, kick the bucket. Yeah. Né? If you translate it in Portuguese, kick the bucket vai ser literalmente chutar o balde. Você estava na dieta, comeu muito, né? Já em inglês, se você kick the bucket, a pessoa vai entender assim, ela morreu de tanto comer, não vai entender o que aconteceu, né? Porque it's to die, isn't it? É verdade. Yeah. Gisele, eu vou pegar o aspecto exatamente oposto a essa brincadeira de expressões que não se traduzem, para poder acabar de responder uma pergunta que eu não quero fugir dela, que você me perguntou sobre o impacto inicial. Por que o inglês realmente eu sinto que ele me fez sentir e é a profecia autorrealizável. Você começa a se sentir mais autoconfiante na hora que você vê um diferencial absurdo, inclusive no mundo executivo, no mundo ali de grandes executivos que não falam inglês fluente, diga-se de passagem, e acabam ficando para trás em uma série de troca de informações. Exatamente. Eu vou usar expressões que literalmente podem ser traduzidas, mas quando traduzidas com competência, porque o brasileiro, nós estudamos inglês, a tendência é essa, pelo menos foi assim comigo e com muita gente que eu conheço, você aprende estrutura gramaticais, você acaba lendo bastante em inglês, você acaba vendo uma série de livros em português também, e aí eu vou dar o exemplo de uma palavra desse documento que eu estava mencionando agora há pouco, que é interlocutor, né, que a gente usa em português. E é uma palavra relativamente trivial para a gente. Ela não é uma palavra tão elaborada. Assim, seu interlocutor. Mas quando você usa essa mesma palavra, que existe em inglês, interlocutor, se você está num documento, it calls attention, right, James? It does. Sim. Porque ela é uma palavra muito elaborada. Mas ela existe. Ela existe e pode ser usada no mesmo sentido. Mas a gente tem que saber também, o contexto também pede isso, né? Você tem que saber onde colocar cada palavra, onde você pode usar essa e onde você pode não usar uma coisa tão formal, né? Então, esse aspecto também do contexto dá certo aí também. Tem lugares que, até no seu trabalho, eu acho que você pode usar, mas o pessoal no dia a dia, assim, não vai usar, que vai ficar assim, estranho, né? Fica muito formal. Existe uma pessoa chamada Tim Shelber. Yes. E o Tim Shelber era na época, era o diretor-presidente desse escritório de T.H. Gordon Thomas Honeywell, onde o James e eu trabalhamos, em Tacoma. E havia 2 andares. Então, você tinha a parte de relações governamentais e no andar de baixo você tinha a parte que era jurídica. Eram só advogados. E aí o Tim Shelber me pegou do escritório de cima, foi o primeiro dia que eu estava lá no escritório, e me levou para conversar com o advogado mais sênior, que era um senhor, ele tinha sido ocupado algum cargo no estado grande dos Estados Unidos. E foi interessante, porque eu cheguei de forma muito educada, muito cordial, comecei a conversar com eles em inglês.
E aquilo, você fica, obviamente, ali no fundo da sua cabeça, in the back of the head, para usar um termo em inglês aportuguesado, porque a gente não tem isso em inglês, você fica um pouco acanhado. Você fala, poxa, será que a minha comunicação vai ser eficiente? Será que eu vou ser elegante? Será que eu não vou cometer um deslize, inclusive, de cordialidade? Porque você pode estar querendo transmitir uma impressão e passar outra. Sim. Só que depois de 3, 4 minutos, esse senhor para a conversa, olha para mim e fala assim: seu inglês é muito bom. Onde você aprendeu o seu inglês? E veja que não era uma questão de fluência, porque a fluência você, obviamente, vai ganhando, atração. Sim, mas a estruturação, o range of vocabulary, a naturalidade com que você fala e essa vinculação com as raízes latinas. Sim. A partir daquele momento, para te responder, então, a minha vida profissional, você ganha muita confiança e você não tem mais receio de sentar em lugar nenhum, porque se um cara daquele nível, em termos educacionais, te faz um comentário despretensioso, eu falo assim, poxa, eu posso cometer erro num documento em português, eu posso sentar e, às vezes, colocar uma palavra errada, um verbo errado em português. Então, bora tocar esse barco. E à medida que você vai se sentindo autoconfiante, mais o inglês vai te impactando positivamente em tudo que você faz na vida. Com certeza, exemplo perfeito, né? Você se sente confiante. Mas como que o James entrou aí nessa história? Que você James, falou que... É do James que você estava falando, não sei se eu posso falar, né? Que sua esposa falou que você falou que vocês são irmãos, né? Well, I would say you'll have to translate because Rafael won't want to compliment himself, but I think that the important thing is that, again, like I was saying about language and culture, is that it turns out that you're translating and then comprehending ideas, right, rather than language. And even as a professional, and he was never bad. He was a great professional when I met him, but it's also interesting to see his ability to do business change, and mine as well, I think, in my studying of Portuguese, but he's come way farther, of course, towards English than I've come towards Portuguese, unfortunately. I'm going to keep working on that. But your business style changes. It's the same thing, quite frankly. It's made me more patient and thoughtful. And I've seen it in him on the other side when we used to do business, because you get a perspective of other people's ideas. Like I said, it ends up being about a lot more than language. Ele gostaria que eu falasse, né? Porque você não vai querer falar tão bem sobre você, mas eu acho que você pode falar aí, né? O que você acha? Não, fica à vontade. Pode trocar ideia. Então ele está falando que o Rafael não vai querer traduzir, porque ele não vai querer ficar falando bem dele mesmo, mas que ele se adiantou muito mais no inglês do que o James em português, não é isso, James? E que ele tem uma facilidade aí com os negócios, não é? Muito grande, que isso te ajudou também, não é isso? E que o que você queria dizer aí também no final, que você... Tem algumas características da cultura brasileira. Ele incorporou... mas ele também... Ele te fez uma pessoa mais focada, mais paciente, né? O Rafael te ajudou com isso. Como que isso aconteceu aí? Quem quer contar para nós? Como que vocês se conheceram? O que aconteceu? Começaram a trabalhar juntos? Acho que tem a ver com a incorporação de aspectos da cultura do outro. O James ficou um pouco mais reflexivo e mais sensível no processo de relacionamento, e eu fiquei um pouco mais objetivo e assertivo. Esse tipo de cruzamento cultural nos negócios foi muito interessante. James é um irmão, não vou nem chamá-lo de amigo, quem nos conhece sabe disso. A gente mora a milhares de distâncias. Quem nos conhece, minha esposa fala assim, vocês seriam casados se a opção de vocês não fossem para cada um ter a sua família, porque a gente tem uma relação de almas, de cruzamento cultural e de percepção de mundo muito bonito. Eu tenho muito apreço pelo James e agradeço, muita gratidão também. Eu diria, portanto, avançando, Gisele, que, de novo, isso é só uma prova de que, embora o James e eu façamos negócios juntos ao longo dos anos, a gente aprende muito essa troca de incorporação cultural. Ela acontece, como se você colocasse dois líquidos e na hora que você vê, se você incorpora um pouquinho do lado, incorpora um pouquinho do outro, né? Você vai se abrindo mais a essa perspectiva. E quando você volta para a sua cultura,
você acaba utilizando isso nos negócios também. Sim. Ó, eu costumo dizer que o interior do Brasil, Itaúna, por exemplo, é uma amplificação de determinadas características da cultura brasileira. O bom mineiro sabe disso. Você não chega numa mesa de negócio aqui, boa tarde, boa noite. Você analisou o relatório? Quanto é que custa isso? A gente vai fazer isso? Quer saber quanto em 5 segundos resolveu, quer ou não quer? Não, o que você oferece? O pão de queijo, é o café. Aí depois você conversou 1h30 sobre a família de cada um, se está bem, se está calor, se a pessoa está bem. Aí você talvez vai perguntar se o negócio, o documento estava O legal. relatório tá bom. Eu sou meio mineiro. Meio mineiro. Então você gostou aí dessa coisa, né? E você pegou um pouco dessa cultura objetiva dele para o seu negócio, né? Para você poder desenvolver profissionalmente, né? Coitada da minha mãe. Minha mãe nem me reconheceu em alguns momentos, porque a gente traz até para dentro de casa, na hora de conversar com mãe, pai, com a esposa, filhos, né? Você fica um pouco mais... Isso. A gente não é compartimentado na vida, né? Você acaba impregnando o que você traz na sua produção para dentro de casa. Aliás, um cuidado grande que a gente tem que ter, né? Mas essa mistura de cultura é uma coisa maravilhosa, né? Não é como eu falo, não é a língua só. É essas oportunidades de conhecer pessoas aí no mundo inteiro e ter esse aprendizado. Se você não soubesse o inglês, você não teria essa sensibilidade de entender essa objetividade, de entender como que pode fazer, como que isso pode mudar o seu próprio negócio, a sua própria profissão, não é? Muda e o impacto é notável, tá? Não é só sim. o salário que você recebe dentro de uma firma, por exemplo. O que é muito importante para muita gente aí, claro, né? Esse é um aspecto só. Um aspecto, sem dúvida. A gente não pode focar só nesse aspecto, porque esse aspecto ele é muito mais uma consequência do que uma causa. Sim. O que eu quero dizer com isso? Quando você fica sedento pelas portas que você percebe, que essa troca de comunicação, sobretudo a recebimento de informação. Ó, uma dica que eu vou compartilhar para você, amigo aí que está nos assistindo agora ou depois, e que eu acho que fez muita diferença na minha vida profissional. Você não precisa estar desbravando tudo que você consegue ou deixou de falar, ou se sentar numa mesa acanhado porque você não consegue se expressar. Como até a Rebeca Andrade, nossa campeã olímpica, estava falando com o Galvão, eu vi uma entrevista dela. By the way, I have to compliment our American friends who were kind enough to throw up the Olympic spirit when they bowed towards Rebeca Andrade. You probably saw that. It was wonderful. I have goosebumps on that because I truly think that has way more value than anything that you can achieve that victory. It's a load of respect. It's a high profile respect of the utmost importance for the worldwide community. Especially currently these days. 100%. Só voltando então ao que eu estava falando, fiz uma observação sobre as questões olímpicas e como a Rebeca Andrade estava fazendo essa entrevista com o Galvão hoje cedo. E aí o Galvão pergunta, mas você não fala inglês? Você não dá entrevista em inglês? E ela fala, não, eu falo inglês com a campeã norte-americana, Biles, né? Que é eu inclusive vi as duas conversando assim, né? De longe, as duas se comunicando, né? Duas profissionais de altíssimo nível. E eu até me emociono, mas ela responde para o Galvão, ela fala assim, mas eu não me sinto à vontade para falar em público da entrevista, porque eu acho que eu não vou conseguir me expressar bem. Então, eu vou pegar o exemplo da nossa campeã, admirada campeã, que merece todo o aplauso nesse momento, e dizer o seguinte, se você tem essa sensação, meu querido amigo ou querida amiga que está nos assistindo, não se preocupa em falar tudo que você quer ou deixou de querer, não. Preocupa-se, sobretudo, em ler, escutar, porque naturalmente isso vai vazar de dentro de você, igual um copo que você vai enchendo d'água uma hora. Exatamente. E quanto mais você enche, por isso que eu digo que o impacto salarial, que a gente obviamente precisa para pôr o pão nosso de cada dia em cima da nossa mesa, ele vai ser uma consequência prazerosa ao invés de uma pressão sobre os nossos ombros. Porque você começa a buscar o seu lazer, você começa a sentir prazer em cada vez que você entende uma parte nova de uma música. E mais do que uma música, você não entende só a frase da música, você entende o contexto e a referência multicultural que aquela música fez a um filme. Exatamente. É isso que me move. Exatamente. Exatamente. Muito lindo. You understood, James, right? Intention. I did. Okay. Would like to. It's okay for you? Yeah. I think again the importance is posture
And like I said, what's been interesting is the way it changes you even when you're not using it. Like Portuguese for me, but English for Rafael and his journey, as I watch the way it changes, even the way that he speaks in Portuguese, I understand it well enough to be able to listen, but I watch him interacting only in Portuguese in his own culture in a different way than when I first met him. You know, how long has it been now? Is it 15 years? Or anyway, Yes. around there. But in, again, the way that it changes you in your own culture. I'm completely alone with only English speakers, and I'll do something differently because of my Portuguese experience than I would have. And I see the same thing professionally. And like I said, I think that's what was interesting, because again, I think when you're young, you're always thinking about that word for word, mesa table, right? Or, Yeah, that's it. Yeah. Great opinion. I José, agree tem um completely. outro aspecto sobre que eu acho que para os nossos queridos amigos que estão focando aí na relação do impacto profissional que o inglês pode causar na vida deles, e de novo tentando fazer com que isso seja uma consequência prazerosa e natural na evolução dentro da língua. E aí agora eu vou também compartilhar o orgulho que eu tenho dentro de casa. Eu tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 10 anos. O James, inclusive, é padrinho de uma delas. Ah, que lindo. Uma das coisas que eu queria comentar aqui é o fato de que quando você percebe os frutos da árvore também brilhando... Aliás, ontem um amigo meu que fez um comentário elogioso a essa possibilidade de live hoje, o Marcinho Racuno, cumprimenta ele, fez questão de mandar mensagem e tal. Ele falou assim, meus filhos me dão muito orgulho, porque eles estavam falando isso em inglês, autodidatas e tal, não sei o quê. E aí eu vejo isso na minha casa também. Quando você vê os seus filhos se desenvolvendo, isso dá um senso de prazer e responsabilidade. E, de novo, extrapola aquele uso utilitarista do inglês num documento específico. Porque você começa a enxergar o inglês como uma rede de expansão de possibilidades, né? E isso é muito interessante. Sim. Não, sem dúvida. Minha filha está aí, ela também fala um inglês lindo. E concordo com o Rogério, alguns comentários aqui que passaram, que Rafael tem a oratória do saudoso Dr. Guaraci. Realmente incorporou aí, concordo 100%, Rogério. Lindo, você fala bonitinho, você fala... Nossa, seu avô está aí. Né? Obrigado. A filha também está aí, ó. Sara também tem um inglês lindo. Quando a gente vê... Ela, thanks, mom. Quando a gente vê nossos filhos falando, realmente extrapola qualquer coisa que você possa conseguir com o inglês, você já conseguiu aquilo ali, já é excelente, bom demais. Eu não posso deixar passar o gancho que você fez sobre oratória. E eu vou fazer um comentário que eu gostaria da observação do James. It's about the rhythm of our speech when it comes to compare both English and Portuguese. E eu acho que a Gisele outro dia e eu comentamos rapidamente isso numa troca de mensagens. É muito interessante como não basta traduzirmos uma frase, porque o ritmo, quando você faz referência à oratória, o ritmo da fala é completamente diferente. Em português é mais silábico. Então, se eu pego uma frase, por exemplo, eu vou falar uma frase em inglês, mas no ritmo em português. It is good to be here. A pronúncia está perfeita, né? Tá correto, eu quero dizer. Mas o ritmo não é esse. Você fala, o ritmo é It's good to be here. Good to be here. Bom ponto você ter falado. E foi minha live de ontem, não sei exatamente por que prestar atenção e estudar a fundo os sons e ritmos do inglês. Eu falo que aquela maquininha de bater o coração, como é que chama aquilo? Você vê o ritmo cardíaco? Se for português, ele é assim, né? Se for inglês, assim... E isso também faz diferença na comunicação e na fala, sem dúvida nenhuma. Tem coisas que até mudam o sentido se você fizer uma entonação diferente, né? O sentido muda. Does that make sense for you, James? Yeah. And my best advice is find a good friend to learn the language with. Perfect. That's it. Meninos, amei estar aqui com vocês. Mais alguma mensagem que vocês querem passar? Mais alguma coisa? Eu queria ficar aqui o dia inteiro, gente. Nossa senhora, tá lindo. Vocês querem passar mais alguma coisa? James, amei te conhecer. I love to meet you here. Let's do live
completely in English some of these days here, okay? Let's do it. Okay? Yeah, let's do it. So, just for you guys to know, James also works at the government in the United States. He's a high-level institutional person. I have only to thank him very, very much for his presence here, since I know he has a very busy agenda, personal schedule. It's all around him. In fact, some of the people that I told that James would be part of this told me that they were astonished by his presence, because right in the middle of the day, James is here. So thank you again very much for this opportunity. Não entendi em português. Please. Now you speak in Portuguese for everybody. Thank you a lot for being here, por você ter aberto aí um pouquinho da sua agenda para nós. Foi maravilhoso, só não queria ir embora. Lindo, lindo, lindo. Amei te ver de novo, Rafael. Que orgulho, que coisa linda essa pessoa maravilhosa. Você se tornou profissional, marido, pai. Parabéns. Eu gosto mais de ver meus alunos assim, chegando aí na idade adulta, porque eu vi ele pititico aí com esse sucesso todo. Lindo ver a amizade de vocês, gente. Muito obrigada. Vamos nos falando de novo. Vamos fazer outra live aí em inglês. Combinado? Obrigado. Ok? Muito obrigado, James, por abrir aí sua agenda e cuidar da gente aqui, falar com a gente aqui, falar tudo aí de bom. Foi muito bom, gente. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchauzinho. Um beijão. Tchau.